Pai do Senhor a todos que nos assistem. Estamos mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. Aquele que diz que vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje iremos falar da palavra de Deus. Está escrita em Hebreus capítulo 10, versículo de número 16. Ainda é reforçada em Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 10. Iremos ler mais alguns versículos adicionais durante a ministração para reforçar o que nós vamos falar no dia de hoje. Passo a ler Hebreus capítulo de número 8, primeiro, versículo de número 10. Assim diz a palavra: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo de número 23. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Estamos em oração. Pai, te louvamos, Pai, te bendizemos, pois não há outro semelhante. Pai, no dia de hoje queremos falar da aliança que o Senhor fez com o seu povo e que até hoje ainda firma, Pai da glória, com cada um que ouve esta mensagem. Pai da glória, nós queremos pedir ao Senhor poderoso que esta palavra, enquanto for pregada, Pai da glória, vá direto ao coração de quem a ouve. Pai Santo, em nome de Jesus, haja uma transformação, não só no entendimento, Pai da glória, mas na sua forma de viver, na sua forma de proceder, na sua forma de esperar. E o seu nome será glorificado, pois não há outro semelhante a ti, em nome de Jesus. Amém. No dia de hoje, nós queremos falar, como havia dito, em Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 10, e ainda é enfatizado no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 16 e versículo 17. Queremos falar da aliança que Deus tem para consigo. É desta forma que eu vou anunciar o tema do dia de hoje: a aliança de Deus para si. A aliança que Deus tem contigo. Quando nós lemos a palavra em Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 10, nós percebemos uma semelhança, porque essas palavras são repetidas em Hebreus capítulo 10, versículo 16 e versículo 7. Então surge uma questão, porque em poucos capítulos passados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, nós entendemos que ele repete e dá ênfase sobre o fato de Deus ter uma aliança com o seu povo, e pelo fato de Deus ter essa aliança e colocar em nossos corações, como nós lemos em Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 10, nós olhamos e vemos que o apóstolo Paulo, ele repete por 2 vezes que Deus tem uma aliança conosco. Passados poucos versículos, ele diz que, olha, Deus, ele tem uma aliança para com o seu povo, e é através desta aliança que o Senhor Deus irá colocar em nossos corações e em nosso entendimento a sua palavra, e Ele não irá lembrar os nossos pecados. Para começarmos a entender sobre a aliança de Deus, há uma necessidade de entendermos no primeiro ponto que não é possível que 2 pessoas andem juntas, 2 pessoas tenham uma aliança se não estão em concordância. Quando nós lemos Amós capítulo 3, versículo de número 3, a Bíblia nos ensina que, olha,
duas pessoas não podem andar juntas se não concordarem. Duas pessoas não podem seguir o mesmo caminho se não tiverem o mesmo pensamento. Então, o primeiro ponto para que o irmão tenha um amigo ou algo parecido, há uma necessidade de você concordar com essa pessoa. Existe algo em comum, há algo que vos identifica, há algo que mostra que vocês estão juntos. Não podem duas pessoas estarem no mesmo caminho se não têm o mesmo entendimento, se não têm o mesmo pensar, não podem caminhar. Então a palavra nos ensina desta maneira que aquele que quer ter uma aliança com alguém, existe uma necessidade desta pessoa o mesmo pensamento com seu companheiro. Além disso, pressupõe-se também, como estava a dizer, que essas pessoas tenham algo em comum. O irmão não vai andar com alguém, o irmão não vai conversar com alguém se não tem algo que vos une, se não tem nada em comum. Além de se entenderem, tem que existir alguma coisa em comum. Há uma importância de nós entendermos o que estamos a falar aqui, porque para ter uma comunhão com Deus, também há uma necessidade, não só de entendimento, mas também de existir algo comum entre você e Deus. Se você quer ter uma aliança com Deus, o que nós vamos desenvolver, você tem que ter algo comum com seu Deus. A sua vida tem que ter alguma semelhança com Deus, com a vida de Deus. A sua forma de viver tem que ter alguma semelhança com o fruto desta aliança. Entendemos desta maneira que se Deus em Levítico capítulo de número 11 e capítulo de número 12, como ele diz também em 1 de Pedro, capítulo de número 1, ainda no versículo de número 16, ele nos dá a entender que, olha, sede santos porque aquele que vos chamou também é santo. Olha, se aquele que nos chamou também é santo, há uma necessidade de nós também nos santificarmos. Então, agora nós começamos a entender que é esta semelhança que Deus quer para que nós caminhemos juntos. É esta semelhança que Deus quer para que nós estejamos no mesmo caminho. Olha, Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. Isso quando nós lemos aqui no capítulo de número 8, versículo de número 10, diz que este concerto é que fará naqueles dias com o povo de Israel. E diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. Eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. Deus, Ele quer nos fazer de seu povo. Da mesma forma que um rei tem um povo, tem um príncipe, Deus quer que nós sejamos o seu povo. Mas para sermos o seu povo, nós temos que ter algo em comum com Ele. Temos que ter algo semelhante a Ele. Temos que ter algo que nos identifica como o seu povo. O seu povo não pode ser um povo que vive de qualquer maneira. Não pode ser um povo pecador. Não pode ser um povo que vive segundo as vontades do seu coração. Não. Tem que ser um povo santificado. Por isso que o apóstolo Pedro diz que santificai as vossas vidas, porque aquele que vos chamou é santo. Olha, nós percebemos que além da santidade, nós temos que participar neste propósito que faz com que Ele queira fazer uma aliança conosco. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos em capítulo 12 de Gênesis, nós entendemos que Deus chama Abraão para um certo lugar. Deus quer fazer uma aliança com Abraão, mas quando Ele chama Abraão, diz: olha, Abraão, eu irei te fazer pai de uma grande nação, mas para te fazer pai dessa grande nação, há uma necessidade de você se submeter às minhas vontades, há uma necessidade de você se tornar santo, mas em primeiro, você deve me ouvir, para nós podermos caminhar juntos, para nós podermos estar juntos nesta caminhada. Há uma necessidade de você me ouvir, há uma necessidade de você depender de mim. Então quando nós olhamos para Abraão, e Abraão, ele ouve, ele sai da sua casa, sai da sua parentela para a terra que Deus prometeu para ele. Para essa aliança continuar a servir, Deus promete para Abraão que eu irei fazer de si uma grande nação. Mas Deus não faz só uma aliança com Abraão. Nós olhamos em Êxodo capítulo de número 3, que Deus diz para Abraão, diz para Moisés, olha, Moisés, eu quero fazer de si o salvador do meu povo na terra de Egito. Eu quero que você leve o meu povo para a terra prometida. Então Deus aparece através de uma sarça ardente e diz:
olha, Moisés, aproxime-se. Mas para se aproximar há uma necessidade de você tirar as suas sandálias. Há uma necessidade de você despir da sua forma de ser, despir daquilo que você trazia antes. Você tem que se despir do Egito. O irmão Adilson, numa pregação atrás, se pode consultar aqui, ele fala sobre as sandálias que Moisés trazia, as sandálias que representavam algo que ainda prendia Moisés de algo do Egito, que prendia a Moisés de algo lá no seu passado. Então a palavra nos ensina que, olha, para você se aproximar de Deus, você tem que despir alguma coisa de si, tem alguma coisa que deve ser de si. Então nós entendemos que para Deus fazer uma aliança com Abraão e também com Moisés, havia uma necessidade dessas pessoas procurarem se assemelhar ao caráter de Cristo, se assemelhar ao caráter de Deus. Nós olhamos também em Josué, capítulo de número 1, versículo 8, que Deus, Ele quer fazer uma aliança com Josué. Olha, Josué, esforça-te, eu que te mandei, eu que te mando para lá. Deus fez várias alianças com vários povos. Deus fez aliança com Jacó em capítulo de número 28 de Gênesis. A palavra nos ensina que Jacó, a caminho da casa do seu tio Labão, ele chega numa pedra e ele decide dormir porque estava cansado. E Deus aparece com ele, ele fala com ele. E mais adiante, enquanto ele estava a atravessar o rio, a palavra nos ensina que Deus lutou com Jacó, Jacó lutou com Deus. É aí onde Deus faz uma aliança com Jacó, a dizer que eu farei de si uma grande nação. Nós entendemos que todas as pessoas que querem caminhar com Deus, além de ter uma semelhança para com Deus, há uma necessidade de serem santos. Quer que Deus tenha uma aliança consigo, há uma necessidade do irmão ser santo. Há uma necessidade do irmão se santificar. Se o irmão não se santificar, Deus não pode andar contigo. Deus não pode estar no mesmo caminho consigo. Existe algo interessante quando nós falamos sobre esta aliança que é descrita em Hebreus capítulo 8, versículo número 10. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela guardava os principais elementos que demonstravam que Deus tinha uma aliança para com seu povo. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, a Arca representava a presença de Deus. Pessoas que querem ter uma aliança com Deus devem continuamente estar com a presença de Deus. Para entendermos um pouco melhor sobre a aliança que Deus tinha com o povo, dentro da Arca da Aliança, nós encontramos lá as duas tábuas que traziam as leis de Deus. As leis que Deus queria que o povo cumprisse. As leis que demonstravam que Deus, além de ter lhes prometido que eles iriam pisar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, a palavra nos ensina que verdadeiramente, para se alcançar esse propósito, o povo tinha que cumprir essas duas leis. Mais uma vez, dentro da Arca da Aliança, além das duas tábuas onde estavam escritas as leis, nós encontramos lá a vara de Arão. Um desses dias, o povo decidiu se rebelar contra Moisés, decidiu se rebelar contra Moisés e Arão. A palavra nos diz que naquele dia Deus falou com o povo e Deus disse: haja uma representação de cada tribo de Israel. Todas as tribos irão trazer uma vara. Eles já estavam no deserto depois de sair do Egito. E a vara que florescer, será que aquela tribo é a tribo escolhida? Eles achavam que Deus tinha favoritismo, mas não, é porque Deus escolheu fazer uma aliança. E quando Deus escolhe fazer uma aliança com o povo, Ele entrega as leis para aquele povo. Ele entrega as leis para aquela pessoa. E quando aquela pessoa se empenha em olhar para frente, para o seu alvo, essa pessoa irá conseguir ganhar a promessa de Deus. A promessa que Deus tem feito na sua vida. Então eles colocam as varas, a vara de Arão, no dia seguinte ela já floresceu. E as outras varas já haviam murchado. Era uma representação de que Deus tinha uma aliança, não só com Moisés, mas também com Arão, para ser da tribo escolhida.
Lá dentro nós também olhamos que nesta aliança existia mais um item. Era o maná. O maná era uma representação de que Deus, Ele esteve presente e alimentou o povo de Israel durante os 40 anos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela diz que, olha, guardareis este maná, irão mostrar aos vossos netos e aos vossos bisnetos que Deus vos alimentou com isto enquanto vocês estavam no deserto. Deus quer fazer uma aliança contigo. E há uma necessidade de olharmos primeiro para esta aliança e só depois, e só muito depois, nós vamos alcançar a promessa. O que acontece nos dias de hoje é que temos muitas pessoas a procurarem primeiro ter a aliança com Deus, a ter a promessa que Deus tem nas suas vidas, mas antes desprezam a aliança que Deus tem com eles. Essas pessoas não querem se identificar como cristãos. Essas pessoas querem se esconder. Essas pessoas querem viver no oculto. Não! Primeiro preste atenção na aliança que Deus tem para contigo. Da mesma forma que Abraão fez, da mesma forma que Moisés fez, da mesma forma que Jacó fez, da mesma forma que Josué fez. Preste atenção na aliança e Deus irá cumprir a sua promessa. No versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Depois da aliança para com Deus ter sido firmada, nós podemos continuar. Falamos da arca, mas já Deus, no dia de hoje, Ele faz uma aliança diferente consigo. Por isso a palavra diz em João capítulo de número 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a aliança que Deus tem contigo. Que creais no Filho único, aquele que Ele enviou. E quando crerdes nele, estarás a afirmar a aliança que Deus tem para consigo. Mas as pessoas hoje não querem crer. As pessoas querem viver segundo aquilo que o seu coração quer. As pessoas querem viver segundo aquilo que o seu pensamento quer. As pessoas querem viver seus preceitos de Deus. As pessoas querem viver distantes de Deus. A palavra fala em Tiago 4, versículo 8, se não me estou errando, que olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis, pois, que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Lavai os vossos corações e se acheguem a Deus. A única forma de fazer uma aliança para com Deus, há uma necessidade de nós nos lavarmos. Da mesma forma como diz o versículo de número 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amado, converta-se para Deus. Volte para Deus. Busque firmar uma aliança para com Ele. E o nome do Senhor será glorificado. Quando nós lemos o capítulo de número 12 de Hebreus, nós entendemos algo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está nos proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A carreira está proposta. O apóstolo Paulo diz que terminei a minha carreira. Ele terminou a sua carreira com gozo e com alegria, porque ele olhou primeiro e ele firmou a aliança que ele tinha para com Deus, a aliança que Deus colocou para com ele. Por quê? Porque Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, fez com que ele santificasse a sua vida, buscasse mais a Deus para a honra e glorificação do nome do Senhor. Deus quer renovar a aliança com Deus. Renova a sua aliança para com Deus. Não busca apenas a sua promessa. Da mesma forma que diz o capítulo de número 10, versículo 19. Quando nós tivermos ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus, aquele que foi moído por causa das nossas transgressões, aí sim nós podemos reter com firmeza a nossa promessa, porque a aliança já foi firmada. O nome do Senhor será glorificado.
Esta é a mensagem que eu trazia para si. Deus quer uma aliança com o seu povo. Ele disse que iria colocar a sua mensagem, a sua palavra em nossos corações, em nossos entendimentos. O nome do Senhor será glorificado, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Ora para a carreira que te foi proposta. A promessa já te foi dada, mas deve renovar a aliança que Deus tem para contigo. Renove esta aliança e a sua promessa jamais será perdida. O nome do Senhor será glorificado, hoje e eternamente, em nome de Jesus.